Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula de programação web. Nessa videoaula eu vou estar mostrando para vocês como fazer o cadastro no caso do funcionário. O legal do cadastro do funcionário é que ele já vai introduzir para nós alguns componentes novos. Um componente que eu vou ter que mostrar para vocês, no caso, é o componente de fazer máscara, porque ele tem um campo CPF, e vou ter que mostrar também como, por exemplo, no campo função, como que eu faço para selecionar uma função? Ter uma caixa de seleção. Então, ele vai ser bem parecido com, no caso, o cadastro do fabricante, mas algumas coisas vão ser diferentes. Então, muita coisa eu vou copiar e colar para adiantar as coisas. Bem, vamos começar então. Para começar, eu vou copiar aqui o principal, porque ele é um bom start para nós, porque ele é quase o mínimo que eu preciso. Eu vou criar dois arquivos. Eu vou criar o funcionário pesquisa e o funcionário cadastro. Então, botão direito, New, HTML File. Eu vou criar aqui o funcionário pesquisa.xhtml. Vou copiar e colar isso. E vou apagar isso aqui da linha 11. E vou criar o funcionário cadastro. New, HTML File, funcionário cadastro. Ponto .xhtml. Botão Finish. Copia tudo, apaga, cola e apaga a linha 11. Pronto. Agora eu vou copiar algumas coisas já do fabricante para ganhar um pouco de tempo. Então aqui no fabricante pesquisa, eu vou copiar o formulário dele e vou renomear algumas coisas. Então eu vou vir aqui, vou copiar o form inteiro para eu ganhar tempo. E vou colar o form inteiro dele. Aqui, o que eu vou ter que trocar? Vou ter que trocar na linha 14 para funcionários, né? Na linha 14. No caso, eu vou fazer a pesquisa por dois campos. Eu vou fazer a pesquisa por dois campos. Eu vou fazer a pesquisa pelo campo... No caso, deixa eu só lembrar o funcionário, o que ele tem aqui. O funcionário ele tem código, nome, CPF... senha e função. Então eu vou fazer a pesquisa pelo nome e pelo CPF. O código que é autoincremento não tem sentido fazer. A senha. E se quiser também pode ter sentido fazer a pesquisa por função. Vamos adicionar esses três então. Eu vou fazer a pesquisa por nome, CPF e função. A função vai ser legal. Vamos adicionar também. Então o que eu vou fazer? Eu vou renomear algumas coisas aqui. Eu vou primeiro só colocar aqui o nome, então na linha 19, vou colocar nome 2 pontos. E que mais, deixa eu ver que eu vou mudar. Aqui na linha 22, eu não vou chamar o fabricante cadastro, eu vou chamar o funcionário cadastro. E aqui onde está escrito descrição na linha 29, vou trocar para nome. Tá, mostrando para vocês como que ficou. Então, vou rodar o funcionário pesquisa aqui para vocês verem como ficou. Então, pessoal, é muito comum usar Ctrl+C, Ctrl+V para ganhar um pouco de tempo quando as telas são parecidas. Só cuidado no Ctrl+C, Ctrl+V para você não errar mesmo as coisas. Então, aqui, ó, tá aqui a tela de funcionário que eu copiei do fabricante. Agora, eu vou colocar as coisas novas. Então, o que eu vou fazer? Eu quero pesquisar por nome. Eu quero pesquisar, no caso, por nome, por CPF e no caso, por nome, por CPF e por função. Tá, vamos fazer isso então. E aqui eu preciso adicionar mais colunas. Vamos começar então. Vou começar pelo mais fácil. Vamos primeiro acertar o Data Table. O Data Table é só vir aqui e adicionar. Então eu tenho uma coluna nome, eu tenho uma coluna nome, CPF... função. Coluna senha, pessoal, eu não recomendo você colocar coluna senha. E porque a coluna senha, você não vai ficar mostrando a senha do usuário numa tabela. Então, eu não recomendo isso. Então, vem aqui, refresh. Pronto, então eu vou mostrar o código, o nome, o CPF e a função. E as opções, lembrando, para futuramente vai ser editar e excluir. Agora, o que eu vou fazer? Agora, então, eu vou aqui adicionar mais coisas para eu pesquisar. Primeiro, eu vou mostrar para vocês os componentes. Então, eu vou usar o input mask.
O input mask eu vou usar para fazer campo senha, mas ele serve para fazer campo do tipo data, telefone e outros. Então eu posso vir aqui, ó, por exemplo, colocar uma data. Eu posso ter telefone, eu posso ter outras coisas, código de um produto. Então aqui ele dá vários exemplos de eu formatar máscaras. Em resumo, para você formatar máscara, número 9 representa número e letra A representa letra. Na verdade é alfanumérico. Você pode ter números do tipo letra também. Então eu vou vir aqui agora e vou, no caso, usar isso daqui para a gente conseguir, no caso, fazer. Só um detalhe, CPF eu recomendo máscara. Para data, depende, porque a data, olha o problema da data. Dia 40, ele aceita, ele não trata isso. Para datas, eu recomendo outro componente, o calendário. Telefone eu recomendo. RG eu não recomendo, porque o RG ele muda de estado para estado. Também, inscrição estadual eu não recomendo. Já CNPJ pode ser usado. Então, CPF e CNPJ são bons exemplos de máscara. Vamos voltar lá então. O que eu vou fazer? Depois do nome aqui, eu vou até tirar o botão aqui, porque eu vou fazer um pouco diferente o layout dessa tela. Eu vou colocar o botão em outro painel grid, para ficar um pouquinho melhor. Columns 2, e aí eu vou colocar o botão em outro painel grid. E aqui eu vou dividir de 2 em 2. Aqui eu vou colocar mais um output label. Então, um output label vai ser para o CPF, e um output label vai ser para a função. Vamos agora, então, colocar primeiramente o campo senha. O campo senha, ele vai ser uma máscara. Então, ele é input mask. O input mask, ele não precisa, no caso, de max lang, porque o max lang vai ser o tamanho da máscara. Então, a máscara do CPF é 999.999.999-99. E eu uso o size, por exemplo, usar size, por exemplo, 20. Eu posso usar o size para ele. Então, se eu vier aqui agora e rodar, vocês vão ver como que ele ficou. Der um refresh. Aí, ó, como que ele ficou. Eu posso pesquisar por nome, posso pesquisar por CPF. E aí, função. Função, pessoal, eu não recomendo o cara digitar. Por quê? A ideia de função, eu vou ter, por exemplo, a função administrador, a função gerente e a função balconista. Vamos supor administrador. Um vai lá e digita admin. O outro vai lá e digita administrador. O outro vai lá e digita em inglês, administrator. Então, o legal é usar caixa de seleção, onde eu já deixo pré-cadastrado as coisas que o meu usuário vai precisar. Então, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, ó, mostrar outro componente para vocês. Deixa eu achar o One Menu. Aqui, One Menu. O One Menu, ele é interessante quando o usuário tem opções estáticas. Então, eu venho aqui, ó, deixo ele carregar a página. Eu venho aqui e seleciono uma opção, ó. Eu venho aqui e ele vai escolher Xbox, PlayStation 4 ou Wii. Então, eu vou fazer o mesmo princípio que ele fez. Então, eu vou voltar lá. Eu vou agora aqui na função, eu vou usar select one menu. Select one menu. O select one menu, ele precisa de uma propriedade que chama select item. O select item, você tem que informar o item label. O que é o item label? É aquilo que vai aparecer escrito para o usuário. Então, cada uma daquelas mensagens é um item label. Então, eu vou vir aqui e colocar selecione uma função. Aí, eu vou colocar mais. Então, eu vou ter 3 funções. Então, eu vou ter a função administrador. Eu vou ter a função, no caso, gerente. E vou ter a função, por exemplo, balconista. Eu poderia cadastrar mais se eu quisesse. Então, fiz o Select One Menu, mostrando para vocês como que ele fica. Botão Refresh. Aí, ó. O legal é que ele já pega o tamanho da maior mensagem e aí ele fica. Só um problema que ele vai ficar agora, ele sempre vai ficar com o último selecionado.
Só que isso agora não é um problema. Eu vou resolver isso depois no futuro. No futuro eu vou resolver mostrar para vocês como que eu faço para deixar qual que é o default selecionado. Por enquanto, deixa o balconista mesmo, ele vai ficar o balconista selecionado. É que quando eu vou selecionar, eu tenho que ter uma propriedade que chama-se value. Aonde no value eu falo o índice de qual ele quer selecionar. Eu, por enquanto, não selecionei o value ainda, então ele está pegando por padrão o último. Então, não tem problema deixar só para a gente ver o desenho. Então, ficou assim a nossa tela. Se bem que acho que até dava para jogar aqui para frente. Se bem, pessoal, você tem que pensar o seguinte. A minha resolução, ela é maior, ela é 1300. O normal são as resoluções de 1024. Nas resoluções de 1024, pode acontecer de ficar pequeno, se você pôr muita coisa do lado aqui. Então, eu prefiro deixar assim mesmo, para que daí a pessoa, no caso, redimensione melhor. Mas você pode pôr aqui na frente se você quiser. Era só aumentar a quantidade de columns aqui. Por exemplo, column 6. Se eu vier aqui, por exemplo, colocar columns e colocar columns, por exemplo, 6, ele fica um na frente do outro. Eu vou deixar assim que até no meu ficou... Deixa eu ver se vai caber o botão ali. Vou deixar assim que até ficou mais bonito no meu assim. Então, nome, CPF e balconista. Então, é só a gente agora... Um detalhe que a gente pode perguntar, e se eu tirar o size da máscara, o que acontece? Se você tirar o size da máscara, ele basicamente... tirar o size da máscara, ele vai ele vai adotar um tamanho padrão por componente. Então, fica a seu critério se você quer colocar size ou não na máscara. Eu, particularmente, gosto de colocar, achei que até ficou um pouco grande, size 15. Eu gosto de colocar tamanho na máscara para ficar mais ou menos do tamanho bem próximo da máscara. E aqui ele ficou um pouco grande porque ele pegou o tamanho da maior mensagem. Tem alguns navegadores que podem bugar às vezes, dele pegar o tamanho da menor. Já vi acontecer isso. Depois eu mostro como corrige isso. Bem, fizemos a primeira tela de funcionário, que é a tela de pesquisa dele. Mostrei para vocês campo senha e mostrei campo select, campo do tipo caixa de seleção. Bem, vamos agora fazer o cadastro. Para fazer o cadastro, eu vou até copiar aqui do fabricante. Deixa eu copiar aqui do fabricante para a gente ganhar um tempinho. Deixa eu achar fabricante cadastro. Eu vou copiar o form inteiro dele para eu ganhar tempo. Então, funcionário cadastro. No funcionário cadastro, eu vou ter que trocar aqui na linha 14 para funcionários. Funcionários. O funcionário tem código, beleza. Aqui na linha 22 vai ser o nome dele. Nome dele, 2 pontos. Agora, falta o quê? Falta CPF, função e senha. Se você quiser, para ganhar tempo, eu vou até copiar aqui. Ó. Eu vou copiar o CPF e vou copiar a função porque é idêntico. Então, copiei CPF e copiei função. E aí, eu vou fazer aqui o output label para, no caso, a senha. Alguém pode perguntar, e a senha, Sérgio? Como que eu faço? Vamos olhar o componente lá. A senha ela é feita através de um componente que chama password. O password ele serve para, basicamente, aquele componente que ele bloqueia a digitação. Então, eu posso fazer, no caso, isso. Eu tenho outra. Se você quiser, por exemplo, eu tenho aquele que ele mostra se a senha é forte ou não. Eu vou fazer senha simples, sem falar se é forte ou não. Se você quiser, você pode olhar aqui com mais detalhes depois da documentação dele. Então, voltando lá. Aqui na senha, o que eu vou fazer? Eu vou usar o campo p2.password. O password, eu preciso informar o max length dele e o size. Detalhe, pessoal, eu vou colocar max length 8. Alguém pode falar, mas Sérgio, não é 32? Na verdade, o 32 vai ser depois que eu criptografar isso. Quando eu converter ele para MD5, aí no tamanho MD5 ele vai ficar com 32. Mas para o usuário digitar, eu vou deixar no máximo 8. E vou colocar aqui, por exemplo, size 10, por exemplo. Size 10.
Aí, que mais que eu preciso trocar? Aqui no botão voltar, na linha 43, aonde está escrito fabricante pesquisa, coloca funcionário pesquisa. Então ficou aqui, deixa eu só ver se eu acertei aqui, ficou certo, funcionário cadastro. E aqui funcionário pesquisa. Pronto, tá feita a minha tela. Se eu quiser testar agora, funcionário cadastro, botão direito, Run as, Run server. Aí, ó, está a minha tela de cadastro. Código bloqueado, o nome eu posso digitar, CPF com máscara, função eu tenho que selecionar aqui, e a senha agora, ó, oculta. O que falta? Falta eu acertar o menu. Então, vem aqui no modelo geral, aonde está escrito funcionários, você coloca um outcome. Coloca aqui um outcome, passando o funcionário pesquisa. Pronto, tá feito. Estou mostrando para vocês como que ficou o template na parte do menu, né? Eu só mexi na parte do menu. Então, vou fechar aqui que eu não preciso mais dele. Como ficou o meu funcionário pesquisa? Nele, basicamente, o diferente foi o CPF com a máscara e a função, no caso, com caixa de seleção. Não esqueça de acertar aqui, ó, o Action. Isso aqui é importante para navegar corretamente. E acertei aqui o Data Table. Só não mostrei a senha porque não tem sentido. E, no caso, como que ficou o funcionário cadastro. Ao funcionário cadastro, eu acertei a toolbar, acertei, no caso, o CPF, campo, ensinei como faz a senha, caixa de seleção, e não esqueci de acertar aqui o botão voltar. Vamos ver só ele funcionando agora como ficou. Ver como que ele ficou. Então, aqui, eu vou entrar no funcionários. Aí eu venho aqui e escolho, por exemplo, eu venho aqui novo, ele foi para o funcionário cadastro, dou voltar, voltou para pesquisa, clique em fabricante, fabricante novo, voltar, clico no principal, ou seja, a navegabilidade da minha aplicação está ficando certa. Isso aqui que eu estou fazendo, pessoal, chama-se prototipação, é uma metodologia de desenvolvimento de software, onde eu vou estar apresentando para o meu cliente, no caso, todas as regras de navegação da minha aplicação, sem ainda me preocupar com lógica. Bem, pessoal, é isso que eu queria mostrar nessa aula. Se ficou um pouco rápido algumas coisas, é porque para não ficar me repetindo, eu já falei na aula passada. Então, quem chegou nesse canal, nessa aula agora, eu recomendo assistir a aula anterior. Pedir uma força para vocês aí, para compartilhar e curtir o canal e a aula. A gente se vê na próxima, onde eu vou dar continuidade aí na parte web da nossa aplicação. Abraços, até mais!